Você já identificou um pensamento automático na sessão e percebeu que ele não explicava totalmente a resposta emocional ou comportamental do paciente? Muitas vezes, o conteúdo verbalizado é superficial diante da intensidade emocional apresentada. Nesses casos, a técnica da seta descendente é essencial para acessar os significados mais profundos, as crenças que sustentam o funcionamento do paciente. No livro Técnicas de Terapia Cognitiva, Manual do Terapeuta, do Robert Leahy, essa técnica é citada 81 vezes em referência cruzada com outras intervenções. Isso já nos diz bastante. A seta descendente é uma técnica essencial na prática da terapia cognitivo-comportamental. Mas apesar da sua importância, muitos terapeutas da TCC enfrentam dificuldades na hora de aplicá-la com profundidade e eficácia. E essas dificuldades geralmente aparecem em três pontos principais: identificar o pensamento quente na elaboração da síntese da experiência relatada e não saber como avançar após a primeira ou segunda pergunta, ou ainda travar quando se acessa a crença. Neste vídeo vamos falar não só como aplicar a seta descendente, mas também sobre as armadilhas clínicas que podem surgir, como evitar um uso mecânico dessa técnica que, quando bem aplicada, pode transformar a compreensão do caso e abrir portas para intervenções muito mais efetivas. Mas antes, seja bem-vinda ao canal da comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. Você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. Segundo o modelo cognitivo de Aaron Beck, trabalhamos com três níveis de avaliação cognitiva: os pensamentos automáticos, um nível mais superficial, que surgem de forma espontânea e parecem válidos no momento, estando fortemente associados a emoções negativas e comportamentos disfuncionais. As crenças intermediárias, que funcionam como pressupostos ou regras do tipo: se eu não agradar, serei rejeitada. E as crenças centrais, que são estruturas mais rígidas, profundas, geralmente ligadas à identidade da pessoa ou dos outros, como: sou inadequada, não sou digna de amor, as pessoas são perigosas. A nossa escuta clínica precisa transitar por esses três níveis. E a seta descendente nos ajuda a fazer esse percurso. Partimos do pensamento automático e, por meio de perguntas socráticas encadeadas, vamos descendo até alcançar as interpretações mais profundas do paciente. E quando usar a técnica descendente? Sempre que você perceber que há um pensamento recorrente, carregado de emoção, ou um comportamento repetitivo com forte carga disfuncional, é um bom momento para investigar que crença está por trás disso. Mas antes de aplicar, é importante observar alguns cuidados. Conheça bem a estrutura cognitiva: pensamento automático, crença intermediária, crença central. Isso evita que você se perca no caminho ou force o processo antes da hora. Esteja atenta ao momento do processo terapêutico. Essa é uma técnica que pode gerar vulnerabilidade emocional. Então, não é recomendada para o início do vínculo terapêutico, e sim quando houver aliança consolidada. Vale sempre a emoção do paciente quando ela surgir. Também evite pressionar ou insistir. O paciente precisa estar minimamente engajado no processo e apresentar um nível intermediário a alto de insight. Se não houver abertura, a aplicação da técnica pode soar como um interrogatório e perder a sua efetividade clínica. E lembre-se, a seta descendente não é uma intervenção em si, mas uma técnica de levantamento de informações, parte do primeiro estágio do diálogo socrático. E como aplicar na prática? O primeiro passo é definir o pensamento a ser investigado. Digamos, por exemplo, que você nota que o paciente relata repetidas vezes: não adianta. Não há nada que eu faça, nunca vou ter alguém na vida. Você convida o paciente para uma exploração conjunta da seguinte forma: Fulano, percebi que você tem repetido esse pensamento em várias sessões. Será que isso não é um sinal de que precisamos entender mais profundamente o que está por trás dessa ideia? É importante que o paciente esteja engajado na aplicação da técnica, para não parecer um interrogatório vazio. Uma vez alinhado o processo, você pode seguir com a primeira pergunta, em um tom empático, curioso e natural, tratando o pensamento como uma hipótese verdadeira a ser explorada. Fulano, vamos supor que isso seja verdade, que você realmente nunca vai ter ninguém na vida. Por que isso seria tão ruim assim para você? A resposta pode vir carregada de emoção e conteúdo profundo. Porque significaria que eu vou morrer sozinho,
que nunca vou conhecer o amor. Aqui estamos começando a acessar crenças centrais. E aí você pode continuar. Se isso é algo tão ruim, o que você tem feito na sua vida para tentar evitar essa possibilidade? E ele diz: Ah, eu tento agradar todo mundo. Faço tudo pelos outros, tenho até dificuldade em dizer não. Aqui você acessou crenças intermediárias, regras de funcionamento que o paciente adota para não entrar em contato com a crença mais dolorosa. Você pode então construir hipóteses com ele. Então, talvez exista dentro de você uma ideia de que para não ser um solitário, você precisa sempre se relacionar, agradar, acertar tudo. Faz sentido? E assim ele pode chegar à crença. Para não ser abandonado, eu preciso estar sempre disponível. Variar as perguntas através do diálogo socrático torna a conversa ainda mais natural. Tente evitar perguntas rígidas ou formulações mecânicas. O segredo é ter repertório e você pode usar algumas variações. Se isso fosse mesmo verdade, o que diria sobre você? Por que isso te incomoda tanto? O que isso significaria sobre quem você é? Qual é a parte mais difícil de ser alguém assim? Em alguns casos, usar exemplos externos ajuda. Se o paciente não consegue falar sobre si, você pode dizer: e quando você vê outras pessoas passando por isso, o que você pensa delas? Pessoas que agem assim, o que você pensa sobre elas? Isso pode ajudar a acessar significados projetados que muitas vezes refletem as suas próprias crenças. Mais um exemplo clínico com o seguinte pensamento: Ah, não adianta, eu me saboto, sei o que tenho que fazer e faço o contrário. O terapeuta pergunta: Vamos supor que isso seja verdade, que você realmente sempre se sabota. O que isso diz sobre você? Diz que eu sou fraca, que eu não consigo. A partir disto, o terapeuta pergunta: e ser uma pessoa fraca, o que isso significaria? E o paciente conclui: que ninguém pode contar comigo, que eu sou um fracasso. Veja, as crenças vão se revelando em camadas. Por isso, o segredo está em manter a curiosidade, adaptar a linguagem e sustentar o processo emocional. Depois de acessar as crenças, não se cobre por intervir imediatamente. Lembre-se, essa técnica tem como objetivo mapear o funcionamento cognitivo, alimentar a formulação do caso e abrir espaço para futuras intervenções, como reestruturação cognitiva ou ensaio comportamental. Se for o momento certo do processo, você pode ajudar o paciente a perceber como seus comportamentos reforçam suas crenças. Isso fortalece a aliança terapêutica e promove insight. A seta descendente é uma técnica simples, mas poderosa. Quando aplicada com ética, empatia e consciência técnica, ela permite acessar crenças profundas que sustentam o sofrimento psíquico. Se esse conteúdo contribuiu com a sua prática clínica, curta e comente se você quer mais exemplos práticos de outras técnicas da TCC e compartilha com quem está estudando ou atendendo com a TCC. Vamos juntas fortalecer a nossa comunidade. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!